mais uma live, né? Estamos aqui 11h45 para mais uma live semanal, ajustando luz agora para ver se fica mais claro para vocês, trazer mais informação. Toda vez que eu olhar para o lado direito vai ser justamente para poder ver o roteiro que eu preparei. Lembrando, pessoal, que toda apresentação ela tem um roteiro, ela tem um preparo. Meu nome é Juliana Ruas, eu sou especializada em liderança, tá? Eu preparo líderes e aspirantes a líderes a chegar lá, né? Para você faço um plano de carreira estruturado especificamente para você atingir o seu objetivo e ter mais satisfação aí na vida, na carreira, ter sim, alcançar os seus objetivos de todas as maneiras, materiais, pessoais, de equilíbrio. E é sobre isso que eu venho falar hoje. Eu estou preparando um desafio para vocês, eu falei no desafio semana passada. A minha expectativa era preparar esse desafio para o dia 15, mas dado que eu estou dando aulas relacionadas à organização, à produtividade, e eu quero que vocês tenham conteúdo adequado e suficiente para poder entender tudo que eu vou falar e aproveitar com tudo de uma maneira legal. Eu estou aqui dividindo com vocês as informações, então a minha expectativa é de que esse desafio saia dia 21 de março de 2021, olha que legal. Então, se vocês tiverem interesse, manda um direct para mim, já tem algumas pessoas que já demonstraram interesse, que é justamente para você conseguir colocar tudo isso que eu falo em termos metodológicos na prática, tá? Então é isso que eu gostaria de dividir com vocês agora, pra gente entrar na live, tá? Essa live ela é dividida em 3 episódios, porque o material é muito grande, é muito estruturado. Eu mesma demandei tempo para conseguir me organizar e entender tudo isso, e inclusive desenvolver formulários, né? Justamente para poder ajudar as pessoas a conseguirem conduzir a organização das suas vidas. Hoje, graças a Deus, a pessoal que me acompanha, eles estão se organizando mais. Boa parte das pessoas que buscam minha ajuda tem um problema sério de foco, e esse não é o meu problema, é a solução. E hoje a gente traz esse conteúdo, né, de como conciliar vida pessoal e carreira. Numa época de pandemia, principalmente para as mulheres, é um grande desafio. Nas empresas, as pessoas perderam um pouco de noção do que é qual é o limite, né? Porque antigamente a gente entrava, passava o crachá e saía, passava o crachá. Lógico, pessoas de liderança nunca desligam seus telefones, estão sempre disponíveis, mas havia ali uma quebra, né? Uma quebra de energia, né? Uma mudança de ambiente que permitia que você percebesse que você saísse. E hoje não. Muitas vezes você está aí 11 horas respondendo demanda das pessoas, e como as pessoas sabem que você está em casa, então automaticamente você se sente na obrigação de responder. E uma demanda dos líderes que me buscam é justamente a sobrecarga, né? O cansaço total. A gente já falou sobre isso na semana passada. Agora, como essa matéria ela demanda muito estudo e muita organização, eu vou falar sobre isso essa semana e vou falar na semana que vem para a gente fechar o ciclo, tá ok? Isso é minha metodologia que eu aprendi aí durante o meu período, né, a minha vida, todos os estudos que eu fiz, né, eu sempre trago tudo baseado em estudo, e ao mesmo tempo eu fui aplicando aí no meu dia a dia. Hoje, daqui a uma semana, na realidade, faz 1 ano que a gente começou o isolamento, e aqui a nossa família fez um isolamento bem conservador, então foi um grande desafio aí. Primeiro, porque quando eu trabalhava, quando eu fazia essas lives para vocês, eu nem fazia, né? Engraçado, né? Eu tinha silêncio, tinha tudo, nem fazia as lives. Eu não tinha crianças aqui, eu não tinha que providenciar o almoço, eu tinha um restaurante na porta do meu escritório. Eu não precisava cuidar da casa.
Então eram coisas que na realidade eu não tinha que me preocupar, eu não tinha que, sabe, estar atenta aos humores das crianças o tempo todo para saber, se tomou sol, se não tomou sol, se, sabe, porque isso tudo era providenciado, elas passavam o dia num ambiente que tinha sol, então elas não tinham esse problema. Então hoje eu vou te falar que as demandas são muito maiores. A gente está numa semana do Dia Internacional da Mulher e o que percebe-se é que houve uma sobrecarga muito forte para a mulher e inclusive um retrocesso. Agora, o que eu faço com essa informação tão baixo astral, né? É simplesmente não desistir, né? A gente não pode desistir da nossa capacidade de transformação, de se reinventar a cada dia, tá ok? Então vamos começar aqui, para variar um pouco, a Juliana Grande vai desaparecer aqui. Então, como conciliar a vida pessoal e carreira com tantas atividades a realizar? Então eu sempre parto, gente, do princípio que, primeiro, essa reflexão, e para a gente conseguir continuar sendo protagonista da nossa vida como mulher, a gente precisa fazer um planejamento realmente. Um planejamento de como que está a nossa vida. Porque a nossa carreira, a gente sabe mais ou menos como é que vai. Vai bem obrigado ou não vai, vai lá, contrata a Juliana, faz um plano de carreira, entende o que está acontecendo na liderança. Mas a gente vai deixando a vida de lado. E esse foi um dos problemas que eu enfrentei há 15 anos atrás, tá? Porque eu cuidei muito bem da minha carreira, estava ali num processo internacional de liderança, estava fazendo coaching, tinha acabado de ser promovida, né? E assim, estava na iminência de receber uma carta do mestrado e eu recebi uma autorização internacional de uma bolsa de mestrado que, infelizmente, por conta de eu não ter administrado meio bem o meu tempo e não ter me preocupado com a minha saúde, eu acabei perdendo, né, por conta de um estresse. Então aqui eu trago um pouco da vulnerabilidade de quem também caiu, né, porque assim, a Juliana é toda poderosa? Não, a Juliana também é um ser humano. Então assim, o fato de eu não ter olhado a minha vida pessoal, porque eu curtia muito viajar, então eu estava sempre preocupada com viagem. Então eu estava sempre nos extremos, eu estava sempre ali na adrenalina do trabalho, adrenalina das férias. As minhas férias, elas eram exaustivas, eu sempre gostei de ir para lugares inóspitos, fazer passeios para ver jacaré, para ver leão. Então assim, meus passeios, assim, mergulhar com tubarão, então assim, era estressante essas férias. E aí eu comecei a perceber o quê? Que não havia equilíbrio, até que eu sofri com um estresse, tá? Eu sofri um estresse e eu tive que tirar licença na época, né? E fui para um spa passar uma semana sem fazer nada, por conta de eu não equilibrar bem os meus papéis. Então, isso que eu trago hoje para vocês é justamente uma reflexão sobre como eu administro todos os papéis da minha vida. Porque administrar bem, no meu caso específico, carreira e férias, eu fazia. Mas era tanta adrenalina, era tanto cortisol. E o meu médico falava isso pra mim na época. Ele falava, Juliana, tem adrenalina. Nossa, só exame nota 10, né? Poxa, tipo, né? Tava numa idade boa, entre 20 e 30 anos, você tá na melhor idade, né? Você tá com a saúde a pleno vapor. E eu não me preocupei. Ele falava e eu dava risada. E na realidade, quando eu sofri um estresse, eu tive que simplesmente pedir férias antecipadas para o meu chefe e desaparecer para cuidar da minha saúde. Então, a minha reflexão aqui com vocês é o quanto que vocês estão cuidando das outras partes da vida de vocês. Hoje, boa parte das pessoas que eu atendo são solteiras e estão na iminência de engravidar. Então, muitas vezes a dificuldade de engravidar é justamente também esses níveis hormonais muito fortes dentro do nosso corpo que não permite que a gente se acalme para conceber um filho. Tá? Tô falando de uma maneira simplista aqui, existe toda uma ciência por trás disso, existem médicos especializados, então, agora, o estresse é algo que impede a gente de estar com o corpo mais equilibrado até para poder engravidar. Então, assim, é só algo que a gente precisa refletir em termos de equilíbrio,
tá ok? Então eu trago aqui para vocês uma reflexão e um exercício. Semana passada eu trouxe a agenda diária, espero que vocês estejam fazendo, e se não tiverem a gente vai fazer um desafio para vocês começarem a fazer isso junto comigo, tá ok? Tô na dúvida se eu faço um desafio de 21 dias ou 30 dias, e aí depois vocês me falam, mas de qualquer maneira eu coloco lá no Stories para perguntar para vocês. Então, como que você faz para administrar as diversas áreas da sua vida? Por quê? Porque se você administra uma ou duas, e aqui eu trago 4 áreas, que são os 4 quadrantes que a maior parte dos estudos vai falar, tá? O quadrante do âmbito pessoal, o quadrante dos relacionamentos, da vida profissional e da qualidade de vida. A nossa vida, ela acaba sendo, a gente pode comparar como aquele malabarista que fica ali o tempo todo, jogando uma bolinha para cima, segurando uma bolinha, joga outra para cima, joga uma bolinha, e o objetivo é não deixar as bolinhas caírem. Principalmente por quê? Porque tem algumas bolinhas que elas estão mais no centro da nossa vida, e uma vez que a gente deixa essa bolinha cair, isso vai pender em todos os outros aspectos. Então, no âmbito pessoal, o que é o âmbito pessoal, né? O âmbito pessoal é quando eu falo o quê? Do meu desenvolvimento intelectual. Então, como é que estão meus estudos? Prilo, pra mim isso é muito importante. Se eu não tenho isso pra mim é muito importante. Então, se esse não tá bem, pra mim eu começo a cair nos outros. Então, como estão os estudos, como que estão as leituras, como que tá a parte de saúde e disposição. Você tem feito exercício físico, gente? A gente que tá na pandemia precisa se preocupar com isso. Nós estamos caminhando pouco e, portanto, coluna dói, pés ficam inchados. Hoje, eu tenho, inclusive, um personal que me ajuda nisso, me auxilia. Então, tem diversos programas online, não só da TV, mas profissionais que estão disponibilizando programas online que podem ajudar vocês nisso. A disposição, semana passada, eu trago eu como exemplo porque eu não posso trazer exemplos de meus clientes, então é mais ético. A gente estava com baixo astral aqui, começamos a fazer uma aula de dança de salão online. Então, o que eu tenho feito pela minha saúde? Como eu me alimento, né? Tem muitas pessoas que eu conheço engordaram 10, 20 quilos. Agora, o que você está fazendo para inverter essa situação, né? O que eu posso fazer? Posso aprender um pouco de culinária. É difícil, é desgastante. Para mim, a cozinha, eu acho que é um dos maiores desafios dessa pandemia. Porque eu curto ler, mas eu não curto cozinhar. Mas, assim, é importante por quê? Porque a alimentação, o nosso corpo, ele é uma fábrica. E por conta disso, a gente precisa realmente cuidar dessa fábrica para que ela produza o quê? Bons hormônios, bons neurotransmissores, para eu ter um pensamento melhor, para eu ter vontade de acordar, para eu ficar bem a hora que eu acordo. Então, assim, água, 30% da nossa água, ela fica no nosso cérebro. E por que ela fica aqui nos nossos pensamentos? Porque aqui é muito vascularizado. Boa tarde, Noemi, bem-vinda. Eu tô falando de saúde aqui, tá? Que é um dos âmbitos da nossa vida que são extremamente importantes e que a gente não pode deixar cair. O que eu tô falando é do equilíbrio, tá? É que assim, a nossa vida é como um malabarismo. A gente precisa ficar o tempo todo equilibrando as bolinhas, justamente para quê? Para que não caia, porque uma dessas bolinhas que caia, a gente é prejudicado em relação à nossa vida. Então, como que tá a sua saúde mental, entendeu? Então, isso é muito importante. O equilíbrio emocional. Eu tô expressando as minhas emoções, eu estou falando o que eu penso, né? Eu tô tendo momentos assim, eu tô tendo reações proporcionais ao que tá acontecendo em relação a tudo, porque nesse ambiente que a gente tá vivendo, ultra raivoso, com brigas políticas, brigas éticas, fica muito difícil e muitas vezes a gente se sente desamparado.
Então a gente precisa avaliar como que estão as nossas emoções. Eu sinto raiva, eu sinto culpa, eu sinto vergonha. Então tudo isso não pode ficar guardado e a gente precisa cuidar. E graças a Deus hoje tem diversos profissionais que cuidam disso e podem nos ajudar. Quando é raiva relacionada a chefe, aí vocês trazem para quando é uma apresentação, sem trazer para mim timidez. Eu tenho timidez de fazer uma reunião, e isso pode trazer para mim. Agora, coisas mais profundas, de repente leva para um psicólogo, leva para um psiquiatra, dependendo do que for, mas precisa cuidar dessa parte emocional, ok? Então, quando eu falo do âmbito pessoal, é isso. Como que eu estou me desenvolvendo? Porque a pandemia tá aí, mas ela vai passar. Eu estou me preparando profissionalmente, porque as pessoas que estão comigo estão se preparando todo dia, e inclusive eu, cada vez que eu trago uma nova informação para vocês, eu me preparo para trazer informação de ponta. Então, assim, e isso faz com que a gente se sinta o quê? Útil. A gente tem valor para a humanidade, e isso é muito importante, tá? Então, no âmbito pessoal, é a parte de desenvolvimento intelectual, a parte de equilíbrio emocional, como eu estou lidando com as minhas emoções diante de tudo que está acontecendo. Isso é fundamental, por quê? Porque à medida que a gente começa a cuidar disso, a gente domina melhor o que a gente sente e a gente se sente menos frustrado, ok? E aí também tem a parte da saúde e disposição que eu acabei de falar. Atividades físicas mesmo em casa, a alimentação, tá? Controle o nível de estresse, faça check-up. Hoje os laboratórios eles estão prestando serviços de irem até a casa de vocês. Os médicos estão fazendo consultas online. Então isso faz total diferença. Isso é uma modernidade que a gente tem que aproveitar, ok? Parte profissional, que é o que mais vem para mim, né? Realização e propósito. Como que eu estou em termos profissionais? Eu estou satisfeita? Eu me sinto orgulhosa de quem eu sou? Como é que estão as minhas oportunidades de carreira? Eu tenho lá o meu LinkedIn, o pessoal tá me procurando para entrevista. Como é que tá essa parte, né? Como que está o meu preparo, o meu crescimento profissional? Então, isso faz toda a diferença. E mais, aonde eu trabalho tem a ver com os valores que eu acredito. Então, eu vou dar um exemplo. Para quem não fuma, trabalhar numa empresa de tabacos faz sentido? Tá? Para uma pessoa que assim, você tem que estar alinhado com tudo aquilo que você acredita, porque senão você já é um convite à depressão. Você está num lugar que não tem nada a ver com o que você prega, ok? Isso é importante. Financeiramente, como que eu estou? Eu tenho satisfação com os meus recursos? Eu estou feliz com o patrimônio que eu juntei? Eu tenho feito investimentos? Nessa época de pandemia tá um desafio, né? Porque baixa salário, desligamento, tudo. Mas eu tenho um colchão, eu me preocupei em fazer uma poupança. Para quem está trabalhando, isso é muito importante. Ao invés de, assim, definir, fazer um plano, ao invés de gastar com besteira. Então, assim, recebi um aumento, corta, assim, guarda aquilo, como se nunca tivesse visto aquele dinheiro, porque hoje não faz falta, mas amanhã vai fazer. E isso faz toda a diferença. E uma outra coisa em relação a profissional, contribuição social. Como você contribui? Você treina as pessoas que estão perto de você, você divide o conhecimento que você tem com outras pessoas. Isso faz toda a diferença na sua vida e você se sente útil. Você deseja a prosperidade dos outros, né? Como é que é a cordialidade? Você está disponível? Então, aqui entra justamente a parte profissional. Em relacionamento, né? Como é que você está com a família? Qual o tempo que você está dedicando para ela? Você se preocupa em resolver conflitos, em tentar amenizar as diferenças? Porque um dedo da mão não é igual ao outro. Imagina dois irmãos, imagina pai e mãe. Então, qual é a sua preocupação com isso? Né? Relação amorosa, como é que tá a tua relação com seu marido? Vocês mal se falam ou de repente vocês estão juntos, né?
Aqui em casa, por conta da pandemia, é uma correria danada, porque infelizmente eu tive que dispensar as pessoas que me ajudavam. Então, assim, tem horas que ele tá lavando louça, tem horas que eu tô lavando roupa, ou estão limpando a casa, ou cuidando das crianças. Hoje é dia de live, quem faz o almoço é ele. Então, como que se administra isso? E mais, isso é parte prática. Como está a parte amorosa, né? Estão tendo momentos românticos, momentos de um olhar no outro e falar, eu me importo com você, eu te amo, você é importante pra mim, né? Momentos assim, mais íntimos, né? Como que tá isso? Então a gente precisa se preocupar com essas áreas da vida. E a vida social. Agora não é momento de ir em festa, pelo contrário, é momento de ficar quieto. Mas eu tenho uma vida social em que eu ligo para minha mãe, eu ligo para meus amigos, eu converso, porque isso é muito importante. E nós somos seres sociais, a gente precisa estar relacionando. Por quê? Porque vamos supor que essa bolinha do relacionamento cai. Automaticamente minha saúde mental vai para o espaço. Então vocês veem como uma coisa interfere na outra. Quando eu brigo com um parente, quando eu brigo com uma mãe, com um pai, eu automaticamente fico mal e isso drena minha energia pessoal e eu fico mal. Então, assim, a gente precisa cuidar de todos esses âmbitos familiares justamente para poder auxiliar aí na nossa saúde como um todo, ok? E aí entra o último, que é a qualidade de vida, quando a gente fala de espiritualidade. E espiritualidade aqui não é religião, espiritualidade é o quê? Paz interior. Gente, paz é uma coisa que me move, eu preciso ter paz. Paz é uma palavra que deixa a gente tranquilo. Como é que tá a minha vida? Eu tenho paz na vida? Isso faz uma grande diferença, isso tem a ver com espiritualidade, né? O tempo que você se dá, o tempo para você se ouvir tua intuição. Você tem se dado esse tempo? Isso é extremamente importante. E sim, a religião no sentido de religar a Deus, não importa a religião que você está, o quanto essa conexão para você é importante. Para quem não acredita em Deus, qual a minha conexão com o universo, qual a minha conexão com a ciência? Isso faz toda a diferença. E os hobbies, né? Assim, do que eu gosto de fazer? Jogar videogame? Gosto, de repente, de dançar, né? Para mim, dançar é importante. Qual a qualidade de tempo que eu estou dedicando às coisas que eu gosto? E eu sempre faço uma referência ao quê? A ser criança. O que eu gostava quando criança, o que eu gosto agora? Isso faz uma mega diferença. Até eu vou compartilhar com vocês algo especial. Minha filha entrou na ponta agora. E o fato dela ter entrado na ponta me lembrou a época da infância, que eu tive que mudar de escola e por conta disso eu não continuei no balé. E vê-la na ponta foi motivo de muito orgulho, de muita felicidade. E me trouxe aquela coisa que assim, nossa, eu não consegui, mas minha filha conseguiu. Então, para quem é mãe, para quem é pai, isso é muito genuíno, tá? Formas de relaxar. Poxa, no meio do dia, 10 minutinhos de relaxamento, gente, isso faz uma mega diferença. Não se sintam culpados. 10 minutinhos, um café expresso gostoso para quem curte e assim por diante, tá? E plenitude e felicidade. Como é que tá o meu otimismo? Ainda que tá uma bagunça essa vida que a gente tá levando, esse período que a gente tá levando, mas assim, eu me sinto grato pelo local onde eu moro, eu me sinto grato por estar respirando, eu me sinto grato de repente de ter tendo a oportunidade de aprender. Qual é o motivo pelo qual eu sinto gratidão? Qual a frequência em que eu sorrio? Então assista programas engraçados, divirta-se. Tem alguns programas no Instagram que são sensacionais, que assim, realmente nos divertem. Então, ao invés de falar só bom dia, manda uma figurinha engraçada, né? Pra família, de manhã, para fazer com que todo mundo sorria. Isso faz toda a diferença. E quais foram as conquistas? De sábado, eu tenho compartilhado conquistas e eu recomendo que vocês façam a caixinha para vocês lembrarem as conquistas que vocês tiveram e que levaram vocês até aqui, tá? Então, era esse questionamento que eu gostaria de fazer. Por quê? Porque, assim, a gente não tem o domínio do nosso tempo, a gente acha que é só vida e trabalho, então é só, para quem é mãe, comida, casa, trabalho, acordar e dormir. E a gente tem que parar com esse ciclo de acordar e dormir e fazer tudo igual, como se fosse um escravo do tempo. Não pode. O tempo, ele tem que nos beneficiar, a gente não pode ser escravizado por ele. Então, eu passei aqui
todas os 4 quadrantes que são importantes para nossa vida, tá? E esse conceito que eu passei é um conceito de roda da vida. É um conceito muito antigo, que foi formalizado aí na época da Segunda Guerra, e ele vem anterior, ele vem na época dos hindus, tá ok? Em que eu atribuo notas de 0 a 10 para cada das 12 áreas, que são as áreas mais, vamos dizer, avaliadas pelos estudiosos. Então, quem quiser esse material vai estar no desafio, tá? Que eu vou fazer. E é um material muito interessante, que muitas vezes, inclusive, está disponível por aí, em que você atribui as notas. E as notas que estão menores, as que estão maiores, show de bola, que são aquelas notinhas do Malabares que estão segurando a nossa vida para que a gente fique bem. Então, quais são as outras áreas da minha vida que precisam de atenção e caso aconteça algum problema com elas, eu vou realmente cair, ok? Então, assim, você vê que todas elas que eu passei, né? Vou passar de novo. Família, relação amorosa, vida social, como é que estão para você? Se deu uma nota de 0 a 10. Espiritualidade, hobbies e diversão, plenitude e felicidade, contribuição social, recursos financeiros, sua realização e o propósito, saúde e disposição, equilíbrio emocional e desenvolvimento intelectual. Então, são 12 áreas que eu preciso avaliar. Ah, Juliana, mas por que eu faço isso? Porque você precisa tirar um retrato de como está a sua vida nesse momento. Isso faz total diferença, por quê? Porque vamos supor que você não está cuidando da sua saúde, você começa a sentir dor, você começa a sofrer. Isso vai drenar tanta energia de você que de repente vai começar a comprometer você no trabalho, comprometer o teu lazer. O que foi que aconteceu comigo quando eu comecei a só me preocupar com o trabalho? Então, a gente precisa manter a nossa vida próxima do equilíbrio. Isso é possível? É um desafio, mas a gente precisa realmente saber o que está acontecendo, como que estão todos os aspectos da nossa vida para a gente não ser surpreendido pelo acaso e pela surpresa. Boa tarde, Ju, bem-vinda! Porque muitas vezes, é o que eu falei, em um momento da minha vida, eu me preocupava muito com o profissional, eu adoro essa parte, agora eu tive um problema de saúde e eu tive que me afastar do trabalho do dia para noite, simplesmente por quê? Porque eu não dava atenção para o que o meu médico estava falando. Juliana, tua adrenalina está muito alta, teu cortisol está muito alto, isso vai dar problema. Então, a reflexão, essa roda da vida, ela nos permite avaliar aonde que eu estou esquecendo de olhar. Então, muitas vezes a pessoa chega para mim e fala: ah, Juliana, mas eu só quero focar no trabalho, show de bola. Vamos fazer uma reflexão? Você está cuidando de você? Você está cuidando do teu dia a dia? Você sabe do que você gosta? É tão forte esse lance de foco no trabalho e foco na rotina que a gente mal se conhece. Então, quando eu pergunto para você qual é seu hobby, muitas vezes você não sabe nem responder. De tão forte que é isso. Principalmente depois da maternidade, que é quando a gente começa a olhar alguém que é pequenininho e que precisa mais da gente. E aí a gente vai se esquecendo de quem a gente é. Então é muito importante que de tempos em tempos vocês façam uma avaliação da vida de vocês para ver aonde que vocês precisam colocar mais energia. E aqui eu entro o quê? Na parte prática. Por quê? Porque o ano, ele tem 52 semanas. Em algumas lives eu coloquei 54, mas 52 semanas. Então, se eu começo a distribuir 12 áreas da minha vida em 52 semanas, poxa, dá tempo de fazer um monte de coisa e dá tempo de dar atenção para cada uma dessas áreas, tá? E é nisso que eu entro agora. Por quê? Porque para quem tá comigo, e inclusive vai estar no desafio, e a gente estabelece um plano semanal. Então, em primeiro momento, eu avalio o nível em que cada um desses quadrantes está sendo avaliado na minha vida. E aí, baseado nisso, como é que eu faço? Eu avalio primeiro
quais são 2 áreas prioritárias que têm problemas urgentes e que se eu não tratar, realmente vai dar um problema seríssimo. E é um problema tão sério que vai simplesmente drenar toda a energia e eu vou precisar passar 24 horas olhando isso e não vou conseguir olhar outras coisas. E aí esse problema urgente vai desencadear problemas nas outras diversas áreas da minha vida. Então, prioridade número 1 numa semana. E aí eu falo do plano da semana. Já falei a semana passada da agenda diária. Então, o plano da semana, ele é estabelecido no final da semana, um pouco antes de começar a semana. Eu vou fazer esse plano no domingo, né? Em que eu vou avaliar o quê? Quais são as 4 principais áreas que eu vou avaliar. Boa tarde, tudo bem com você? Então, o que vai acontecer? Eu vou priorizar 4 daquelas áreas, vou colocar aqui de novo, 4 dessas áreas da minha vida que eu vou olhar durante a semana. A nota, se a nota for baixa, mas aquilo não é importante para mim, não tem problema. Mas se a nota tiver baixa e for urgente, vamos supor que eu tô com um problema sério de saúde e eu não estou olhando, isso vai dar problema. Então, isso é urgente. Então, eu vou ter que fazer o seguinte, priorizar. Vou priorizar o quê? Médico, vamos supor dentista, né? Que é uma coisa mais, assim, fácil, né? Meu dente tá cariado, tá doendo, tá pra quebrar e eu não vou no dentista. Se eu não for no dentista, vai me dar um canal, eu vou ficar com uma dor de cabeça danada e eu não vou conseguir fazer mais nada. Então, relacionamento vai pro buraco, trabalho vai pro buraco, tudo vai pro buraco. Então, eu preciso fazer com que eu resolva essa situação. Eu tive uma semana aí que eu quebrei meu dente, eu tive que correr no dentista, porque eu só pensava no dente. Então, áreas prioritárias precisam estar dentro desse planejamento da semana, tá? E projetos com prazos e reuniões. Eu tenho projeto, eu tenho reunião a entregar, então eu vou precisar priorizar tudo isso. Então, existem nesse quadrante, porque eu vou avaliar 4 horas da minha vida numa semana, 2 coisas que são prioritárias e 2 áreas que são importantes. Em que dá tempo, eu vou fazer de prevenção, planejamento, é uma parte estratégica, um treinamento que você precisa dar. Então, é algo mais light que a longo prazo vai trazer o quê? Resultado para você. E dá tempo de fazer com calma, né? E aí, o que acontece? Eu também preciso olhar o quê? Relacionamento e recreação, que são áreas importantes, como eu falei. O ser humano é um animal social. A gente precisa se relacionar. Então, esse plano da semana que eu faço geralmente, eu faço ou na sexta-feira, quando acabou a semana, que eu faço uma reflexão, tá ok? Que geralmente quando acaba, né? Quando eu faço aquela reflexão semanal da sexta-feira, ou então no domingo à noite. Eu pego a roda da vida, olho quais são as áreas que precisam de atenção e aí eu avalio quais as áreas que eu vou tratar naquela semana. 12 dividido por 4, pessoal, dá o que? 3. Então, de 3 em 3 semanas eu consigo ver a minha roda da vida inteira. E em um ano eu consigo fazer isso 17 vezes. Então, olha que legal. Um ano que tem 52 semanas vai fazer com que eu consiga ver de uma maneira equilibrada tudo o que eu preciso. E mais, essas áreas urgentes e importantes, elas geralmente são ligadas a trabalho, elas são ligadas à vida pessoal. Então, elas geralmente vão estar. Mas o que eu peço sempre separa uma pasta em que você coloque seu plano, em que você coloque essa roda da vida, em que você coloque realmente todas essas... Vira um documento, gente. Vira um documento de autoconhecimento, em que você vê o que está acontecendo e você avalia de maneira estratégica a sua vida. Ah, Juliana, fica muito robotizado. Não fica. É só você acompanhando a sua vida. A gente não vai no médico pro médico acompanhar a nossa vida? Poxa, por que a gente não pode acompanhar o nosso dia a dia e conhecer tanto, né? Então, isso é muito importante, tá? E aqui eu trago um exemplo do material que eu uso e que eu distribuo para os meus clientes, para as pessoas que me acompanham. Um plano da semana. Então, você vê aqui que, tem as sirenezinhas para as coisas que são mais urgentes, né? E aí embaixo tem justamente uma parte do semear, que é o que eu tô fazendo em relação a tarefas importantes e que eu preciso semear
nessa semana para que dê continuidade para os resultados que eu quero. Então, por exemplo, na parte financeira, né? Eu quero comprar um carro, tá? Então, como é que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu preciso economizar? Então, eu vou fazer uma avaliação de como eu estou fazendo os meus gastos. Então, por exemplo, um item que vai estar aqui, avaliar gastos, cortar custos. Então, você vai fazendo uma avaliação que vai fazer com o quê? Que você saiba que daqui a pouco o seu objetivo vai ser cumprido. E aí, sobre objetivos, eu vou falar na próxima semana, tá? E aí, no lado aqui, que tem tem uma mocinha, né? O que eu tô fazendo em relação à minha saúde? Eu tô, de repente, cuidando da parte, em termos de qualidade de vida. Tô cuidando da minha parte espiritual, tô cuidando da minha parte de hobbies, tô aproveitando a vida, né? Nessa época de pandemia, muitas pessoas, assim, que estão voltando agora de um quadro radical, né? Um quadro de extrema, assim, próximo da morte, elas estão refletindo muito sobre a vida, né? A gente precisa chegar nesse estágio para refletir sobre o que é importante para nossa vida. Acho que não, né? Então, aqui é um plano da semana que eu estabeleço. Então, assim, faça um planejamento. As empresas não fazem planejamento estratégico, por que eu não posso fazer um planejamento da minha vida, né? Então, é essa a proposta. E aí, na semana seguinte, e aí, tudo que você colocou aqui, ele vai estar onde? Vai estar dentro da agenda diária e também vai estar dentro do teu planner da semana. Em que dias que eu vou fazer cada coisa? É fácil, gente? Não, não é fácil. Mas com o tempo você vai se habituando. E uma coisa que eu coloco aqui, que é muito importante, são as tarefas de ocupação. O que são as tarefas de ocupação obrigatória? São justamente aquelas tarefas que eu tenho que fazer, como ir no médico, tudo, mas que não me rendem colheita. Mas o que? Elas me poupam problemas, né? Então, eu tô administrando ali o meu dia a dia, a minha vida. E aí, vocês podem estabelecer um dia da semana em que você faça isso. Então, por exemplo, segunda-feira é o dia que eu vou no médico. Então, eu vou marcar médico, eu vou marcar o médico daqui a um mês. Porque eu sei que de segunda-feira é o meu dia de sair para ir no médico. Então, cada um estabeleça uma agenda em que você possa fazer o quê? Tarefas que são rotineiras, mas que você precisa disponibilizar um tempo para elas. E aí você vai organizando a sua semana. E é muito legal quando você abre a tua agenda e você tem domínio do que está acontecendo e o que você tem feito por você. Isso faz toda a diferença, tá ok? Então, todo esse material que eu gerei, todo esse material que eu desenvolvi vai estar dentro do desafio. É um material que eu disponibilizo para os meus clientes, tá? E ajuda eles, primeiro, a ter uma ideia de como funciona e fazer um depara também. Porque, por mais que seja um material que me ajuda, a pessoa pode gostar mais de usar de tecnologia, a pessoa pode gostar mais de usar post-it. Então, isso é uma referência para ajudar na organização, ok? É isso. E era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Para a gente continuar, né, falando do plano da semana, porque uma vez que eu saiba exatamente quais são as coisas, quais são o que é importante para minha vida, fica muito mais fácil. As pessoas que muitas vezes se aposentam e estão trabalhando, elas não tinham noção do que era a vida delas. Muitas vezes elas até estavam esperando para tirar férias com o filho depois que se aposentasse, tudo, ficaram esperando. E elas não fizeram essa reflexão do que era importante, que o tempo passaria e que as prioridades mudariam. Então, muitas vezes, as pessoas que param de trabalhar, elas entram em depressão porque elas se perdem. Elas se perdem por quê? Porque elas só se conhecem como trabalho. Então, a gente entender quais são as áreas que a gente tem faz toda a diferença para saber o quê? Que tudo isso, todas essas áreas da nossa vida, elas farão diferença ao quê? Para que eu tenha um equilíbrio e para que eu tenha um senso como ser humano de valor, senso de contribuição, todos aqueles sentidos que são importantes para nós e que fazem toda a diferença. Eu não sei se vocês têm alguma dúvida, eu vou beber uma água enquanto isso.
Tá, como que vai se estruturando, né? O plano da semana. O plano da semana é o que eu falei. Eu avalio todas as áreas da minha vida e seleciono áreas que têm urgência de resolver coisas. São 4 áreas, tá? E aí, assim, eu seleciono elas e distribuo dentro do calendário. Eu distribuo isso dentro do planner. Uma coisa que é legal, que é interessante e que eu vou desenvolver um formulário para isso. Eu adoro formulário, gente. Eu sou mulher do formulário. É uma reflexão. A reflexão, inclusive, eu faço nas costas do plano semanal, dos ganhos que eu tive, dos benefícios que eu tive em avaliar aquelas áreas. E isso é muito legal, porque você começa a perceber que você não está parado. Porque pior do que não fazer é a sensação de que você está parado. Quando você não faz, por exemplo, um plano que está ali, você tem a possibilidade de refletir. O que está me fazendo, o que está dificultando a minha vida para que eu não consiga ir além? E aí existe uma questão cultural, existe uma questão de hábito, existe uma questão de educação. E boa parte disso são coisas que eu avalio junto com a pessoa quando ela está comigo. O que impede ela de colocar tudo isso no papel e não conseguir resolver? Então, isso é parte do trabalho que eu faço e é parte da reflexão que acontece à medida que eu começo a colocar o quê? Toda essa nuvem, todos esses pensamentos que ficam rodeando a nossa cabeça, nos deixando ansiosos, muitas vezes nos deixando depressivos, inclusive, num nível normal, no nível humano, assim, no nível tranquilo, e nos atrapalha, porque aí a gente não sabe o que está incomodando. A gente não sabe, muitas vezes, que essa falta de organização, ela nos traz o quê? Falta de foco. E por isso, muitas vezes, que eu não consigo ir além e realizar o que eu quero. Por isso que eu adio. Então, à medida que eu sei quem eu sou, à medida que eu presto atenção em todas as áreas da minha vida e eu começo a atribuir notas e começo a fazer a reflexão, isso vai fazer o quê? Me ajudar a conciliar, tá? O que precisa ser feito, como vai ser feito. Então é isso que eu gostaria de dividir aqui com vocês hoje. Gostaram? Deixa eu tirar aqui. Não tô conseguindo trazer, né? Então é isso. Então eu gostaria de dividir isso com vocês hoje. Qualquer coisa, eu estou à disposição. Dúvidas, fiquem à vontade. A dúvida de vocês, muitas vezes, é a dúvida de muita gente. E isso ajuda a expandir. Essa é a minha forma de contribuir com o mundo. É trazer um conhecimento que é meu. É um conhecimento que serve aqui na minha vida. Não existe perfeição, existem tropeços, existem aprendizados, gente. Nunca, se alguém falar para você que faz tudo isso de uma maneira perfeita, desconfiem, porque somos humanos. E a parte do nosso aprendizado é assim, à medida que a gente conhece algo, a gente vai ter um novo aprendizado, vai ter um novo exercício aí, um novo desafio, porque estamos aqui para evoluir. Então, a evolução faz parte do nosso crescimento, ok? Então, Oi, Sandra, tudo bem? Tô terminando aqui a live de hoje, relacionada sobre o plano semanal, então assista, tem um material muito rico aqui. Qualquer dúvida eu tô à disposição, tá? Esse material ele vai estar dentro do desafio, né, que eu vou lançar, e aí eu compartilho tudo isso com vocês. Então, um grande beijo e até a próxima!